Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e nós veremos o capítulo 5, certo? Sobre enunciação e discurso, página 6. Então vamos lá. Bom, antes de começarmos a ler o texto da página 6 sobre a enunciação e discurso, texto e contexto, quero que nós façamos uma breve contextualização sobre o conteúdo. Bom, a enunciação ela é a expressão, certo? Quando você exprime aquilo que você quer comunicar. Então, o que eu estou fazendo aqui é uma enunciação. Eu estou exprimindo algo que eu quero comunicar, que é sobre a enunciação e o discurso, certo? Bom, e o discurso, ele é a própria fala. Então, o que eu estou fazendo é um discurso, certo? O discurso, ele pode ser um texto escrito, por exemplo, discurso de pessoas palestrantes, por exemplo. Então, o discurso, ele pode ser escrito ou falado, certo? Ou seja, premeditado ou não. Por que ou não premeditado? O que seria premeditado? Quando você escreve, por exemplo, a pessoa que vai fazer os agradecimentos na, no final no dia da graduação, por exemplo. A pessoa que fica responsável por discursar lá na frente, ela vai, ela vai preparar, certo? Um discurso. Ela vai preparar o que ela vai dizer, vai escolher as palavras mais adequadas para aquele momento, certo? E assim por diante. Então, o discurso ele é tudo o que você fala, certo? Ou seja, pode ser escrito ou pode ser falado quando você constrói, certo? Sentenças. E ele pode ser premeditado ou não, ou seja, você pode formular ele com calma, escolhendo as palavras, como no texto, que é possível fazer isso. Agora, na fala, não. Ao mesmo tempo que você organiza rapidamente, você fala. Ao mesmo tempo que você pensa, você fala. E é muito curto esse espaço de tempo de você organizar as palavras, certo? E por isso é difícil também você conseguir se exprimir muito bem na fala, ter uma boa oratória, certo? Bom, e tem a questão também do enunciado e da enunciação, certo? A enunciação, como eu disse, e como está no livro, posto no livro de vocês, que nós vamos ver daqui a pouco, é quando eu quero expressar algo, certo? Quero expressar algo para comunicar. E o enunciado, ele é justamente quando eu já exprimi aquilo que eu falei, certo? Por exemplo, eu tenho um enunciado, tenho algo escrito, algo que está dito, certo? Então aquilo é um enunciado. A enunciação, ela é o ato de exprimir aquilo que eu quero comunicar. Então é como se a enunciação, ela fosse algo mais subjetivo, abstrato, certo? Porque é a expressão para se comunicar, para exprimir, e o enunciado seria o concreto, você formular, certo? Está posto o que você disse. E, além disso, dentro do enunciado e da enunciação, nós temos o contexto e o texto, certo? Então, o que seria o contexto e o texto? O contexto ele está dentro do texto. E o texto, como nós conhecemos, é isto aqui, por exemplo. Isto é um texto, certo? Que vocês já conhecem. Contém palavras, formação de sentenças, orações, frases, enfim. Certo? O contexto, ele está relacionado à situação
em que aquele texto é escrito e o que é comunicado naquele texto. Então, a ideia de contexto é uma ideia abstrata. O que seria abstrata? É algo que você é algo que é entendido, é algo que é interpretado, certo? Por quê? Porque o contexto é difícil você dar uma definição. Contexto é isto. Porque a ideia de contexto é uma ideia, é algo que você interpreta. E o contexto ele posso dizer o que ele seria no seguinte exemplo. Tenho aí uma tirinha, certo? E diz o seguinte na placa: reduza a 80 quilômetros. No segundo quadrinho, reduza a 50 quilômetros. Terceiro quadrinho, reduza a 10 quilômetros. E o quarto quadrinho, bem-vindo a Reduza. Observem que no primeiro quadrinho o carro está em alta velocidade, certo? E como ele lê reduza a 80 quilômetros, ele começa a reduzir conforme as coordenadas da placa, certo? E o que acontece no quarto quadrinho? Acontece uma confusão, certo? Assim como ele, nós também pensamos que reduza se trata do verbo reduzir, ou seja, diminuir, associado a quê? O que nos leva a pensar isso? Porque é uma placa numa estrada e está posto como reduza, certo? No modo imperativo, a 80 quilômetros. Ou seja, para você dá a entender que é para você o que? Diminuir a velocidade. E persiste, você vai seguindo as instruções, certo? Você vai seguindo essa lógica, assim como o motorista teve. E no último quadrinho que nós descobrimos, assim como o motorista, que na verdade reduza se trata o quê? De uma cidade. Trata-se de uma cidade. Então, é importante o contexto, certo? Por quê? Porque ele pode mudar totalmente o sentido daquele texto. Então, observem como aqui eu posso ter, eu tive uma interpretação e finalizei com outra. Então, o contexto ele seria isso, a situação, certo? Pela situação de estar na estrada, uma placa, o verbo reduzir relacionado a quilômetros, você entende que é para reduzir a velocidade, certo? Então, isso é o contexto. Contexto dentro de um texto, certo? Então, espero que tenha ficado um pouco mais claro com relação ao contexto, mas nós também vamos reforçar lendo no livro de vocês também, que ele também dá um exemplo em uma situação. E além disso, nós temos a intenção discursiva, certo? E o que seria essa intenção discursiva? Ela é o texto concebido. Nós vamos observar que o livro nos traz uma citação do livro do Bakhtin. E Bakhtin, ele é um grande filósofo, certo? E ele estuda o campo da linguagem, então ele estuda essa questão do discurso, do enunciado, enunciação, da comunicação, certo? E ele vai falar sobre essa questão da intenção discursiva, certo? Mas antes de nós de começarmos a ver sobre essa questão que Bakhtin fala, sobre a questão do discurso, da intenção discursiva, vamos começar a ler sobre a enunciação, certo? E o discurso. Então vamos lá. Página 6. Ao expressar uma opinião, defender um ponto de vista, apresentar uma situação, falar de um sentimento ou qualquer outra situação em que precisemos nos comunicar, realizamos um ato de enunciação. Assim, realizar um ato de enunciação ou enunciar consiste em exprimir aquilo que se quer comunicar. Então, a enunciação é quando eu exprimo algo que eu quero comunicar, certo? Ou seja,
pode ser uma opinião, uma ideia, o que seja, certo? Quando eu me expresso e comunico o que eu estou pensando, eu estou o quê? Enunciando. O enunciado é o nome dado ao que produzimos quando enunciamos, ou seja, todo o texto que se materializa no ato da comunicação. Então, a enunciação, como eu disse, ela está no campo abstrato e o enunciado no concreto. Estou fazendo essa analogia para que fique mais fácil observar, certo? Porque em alguns momentos você pode acabar confundindo, né? Vocês podem acabar confundindo a ideia de enunciado e de enunciação, por serem próximos, certo? Mas o enunciado, então, é quando eu materializo aquilo que eu quero exprimir, ou seja, com a palavra, falando ou o quê? Escrevendo, certo? O enunciado é, portanto, todo o texto, oral ou escrito, verbal ou não verbal. Eu tenho aí um texto, essa tirinha é um texto, certo? Porque eu tenho linguagem verbal e não verbal, ou seja, tenho uma linguagem mista, certo? Eu tenho palavras que estão complementando a ideia do que a imagem me traz, certo? Verbal ou não verbal, produto da atividade discursiva. Para construir um texto, levam-se em conta os usos das linguagens empregadas pelos enunciadores para construir o sentido, ou seja, para expressar pensamentos, opiniões, desejos, etc., em um contexto específico, certo? Podemos dizer que a enunciação transforma em discurso uma intenção comunicativa do enunciador e que o discurso se concretiza no enunciado, no texto. Mas afinal, o que é contexto? Suponhamos a seguinte situação: a carne bovina está cara. Inicialmente podemos afirmar que temos um texto, pois há uma frase com organização sintática conhecida e lógica. E como o texto é produto de uma enunciação, também é um enunciado, assim como é o discurso produzido por alguém. No entanto, é possível haver mais de uma percepção desse mesmo texto, como nós tivemos mais de uma percepção desta tirinha, certo? A forma como esse enunciado será recebido e compreendido pelos interlocutores depende do contexto em que ele for produzido. Quem é o interlocutor? No caso, aqui, vocês são os meus interlocutores. Vocês estão ouvindo, vocês estão assimilando o que eu estou passando para vocês. Por exemplo, para uma dona de casa no supermercado, essa frase pode ter diversos significados, como o dinheiro não dá para comprar carne, vou levar frango ou tenho pouco dinheiro. Contudo, o mesmo enunciado pode significar vou investir em gado de corte. Se o contexto de produção for, por exemplo, um diálogo entre criadores de animais. Então, observem como um único texto, um único enunciado, ele pode significar ele pode ter vários sentidos, várias significações, dependendo do que? Da situação em que ele é dito, certo? E essa situação é o que? É o contexto. Então, observem como o contexto é algo que é compreendido, que é interpretado. E ele é importantíssimo para o texto também. Agora vejamos o fragmento, certo? A citação de Bakhtin. Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana. O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados, ou seja, orais ou escritos, concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo, não só por seu conteúdo, ou seja, temático, e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional.
Assim, fica evidente que, ao analisar a produção linguística apenas pelo aspecto da sua estrutura organizacional, estamos tratando somente da decodificação do texto dentro da gramática de determinada língua. O que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos estudando a funcionalidade do texto, certo? Nós não estamos estudando a estrutura, ou seja, a parte sintática. O que seria sintático? Relacionado à gramática. As funções das palavras, as classes gramaticais, se elas estão construídas, se estão postas corretamente, etc. Nós estamos analisando o sentido do texto, certo? A questão do que? Da comunicação. A linguagem como forma de comunicação, certo? Observem como nós tivemos um traçado. Nós observamos desde da forma mais primitiva de comunicação e estamos observando a fundo sobre o texto, certo? E texto, lembrando, não é só escrito, mas também o que? Oral, não verbal, que é o que? As imagens. Porque uma imagem pode ser um texto, porque eu consigo entender, é passada uma ideia, é feita uma comunicação, se expressa algo, eu consigo entender. Então, por isso que uma imagem pode ser um texto também. E aqui neste fragmento de Bakhtin, ele está tratando justamente sobre isso, essa questão do texto e do contexto, certo? E que a questão textual de você se expressar, de se comunicar, é além de você construir as palavras, perdão, não as palavras, mas construir a sentença, certo? Ou seja, um sujeito, um verbo, um objeto, certo? Colocá-los da maneira correta, certo? É mais do que isso. Envolve o quê? Qual a linguagem que você vai usar, certo? Levando em consideração que a situação em que você está, certo? Então, por exemplo, eu não posso na sala de aula utilizar uma linguagem inadequada. E qual seria uma linguagem inadequada para a sala de aula? Uma linguagem informal, uma linguagem coloquial, com que? Com gírias, abreviações, certo? Então, isso está dentro o quê? Está dentro da enunciação, está dentro do discurso. São as situações, certo? Então, vamos continuar. Ou seja, não está sendo consideradas as situações de uso e a intenção do falante. Para alguns estudiosos, no texto os acontecimentos são contados por si próprios. Percebam que aqui ele está pondo também outras vertentes. O que seriam outras vertentes? Outros estudiosos que pensam de outra forma, que acreditam que o texto ele tem não seria sentido próprio. Ele independe do que nós queremos dizer e do que da situação em que está posto, certo? Ou seja, o que isso significa? Significa que o texto ele pode ter cada pessoa pode ter uma interpretação sobre aquilo, pode entender aquilo sem estar relacionado a uma situação específica, certo? Não há falante nem interlocutor, portanto, não há falante nem interlocutor, portanto, não há também intenção ou vontade de influenciar ou convencer. No entanto, quando se toma o texto concebido em determinado contexto, configura-se uma intenção discursiva. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu tenho uma intenção discursiva, certo? Por quê? Porque eu estou usando meu texto em uma situação, certo? E tenho a intenção de passar para vocês algo. Então há uma intenção, entendem? Bom, e nós temos dentro disso a questão da linguagem adequada, que nada mais é do que nós já conversamos, certo? Em determinada situação eu vou usar uma linguagem, por exemplo, em uma situação formal vou usar uma linguagem formal, certo? Então essa é a ideia de linguagem adequada de acordo com cada. Bom,
E para atividade para casa, proponho a vocês a atividade do livro, página 10 a 13. É isto e até a próxima aula.